Vou dar início. Vamos ler a página de abertura. É do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A nossa lição é a 26, véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negação que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem. Com Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo-nos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, levando uma palavra de consolo aos corações que encontram-se em sofrimento, um esclarecimento no momento que a gente vem atravessando, em que o planeta passa por essa reposição. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos intui e nos oferece todos esses ensinamentos para que a gente possa colocar em nossos corações os melhores pensamentos, as melhores atitudes. E assim, pelo nosso agradecimento e a oportunidade, nós damos início a essa palestra com todo amor e com todo carinho. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos hoje com o nosso tema de estudo do Evangelho, capítulo 8, os que têm puro coração. Esse é o capítulo que está inserido o nosso tema, que vai ser o nosso motivo de estudo da noite de hoje, com muito carinho, com muito amor. Os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que têm puro, os que têm fechado os olhos. É o item 20 do capítulo 8 do Evangelho. Meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas o envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter, o que vos foram assinaladas, não são atitudes senão
daquele que é o Pai de todos nós. Nossas aflições, volvei sempre ao Pai de todos nós. Em nossas aflições, volvei sempre para o céu olhar e dizei no fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas fazem que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brandura que possui daquele de quando criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá, sempre dados vos serão a força e a coragem, a quiçá sempre dados também a cura que apenas timidamente pediste e recompensa de vossas abnegação. Essa primeira leitura que nós estamos lendo agora é a parte mais importante desse nosso estudo. O nosso amigo espiritual que nos traz essa mensagem no Evangelho é o nosso querido João Batista Vianney. Foi um sacerdote francês que viveu na cidade de Aires, na França. Naquela sua época, ele era uma pessoa que não era motivo de destaque na sociedade, pelo seu aspecto físico, pela sua beleza, pela maneira de se conduzir. Se transformava assim em desconhecido. Mas as pessoas de Deus, nós sabemos que essas pessoas, elas são destacadas não pela vestimenta, nem pela beleza física, mas pela sua grandeza espiritual. O nosso querido Vianney, como era conhecido, ele tinha uma beleza muito grande espiritual. Desde que nasceu, já na sua mocidade, nessa aldeia onde ele nasceu, em Aires, ele era totalmente ignorado. Era uma pessoa tão difícil, a situação dele para se encaixar nos sentimentos de Jesus, e ele era rejeitado pela sociedade religiosa, porque além do sua maneira de viver, o seu grau de cultura, era considerado ignorante dentro da projeção da sociedade francesa, porque ele não sabia falar francês, não sabia ler nem escrever e nem falar francês. Falava o dialeto da região lá de Aires e se tornava difícil. E ele se ofereceu para ser padre, queria estudar para ser padre. Mas o padre, que ouviu a sua confissão, disse: meu filho, é muito difícil você se colocar nessa posição, porque nem francês você sabe. Agora imagine trazer você da situação que está para aprender tudo em latim. Vai ser muito difícil. Ele disse: mas eu vou tentar. E assim ele fez. Trabalhou para fazer essa transformação, começou a estudar, mas se destacava pela sua beleza espiritual, porque ele tinha esse dom de curar. E ele, certa época da sua vida, quando ele vai se projetando, ele se forma e começa a sentir a beleza de Deus em suas realizações, com muito carinho, com muito amor. E ele, às vezes, passava pela rua e as pessoas o conheciam e chamava ele até pelo nome. O nosso querido Vianney conquistou a simpatia dos sacerdotes e do bispo e arranjaram uma aldeia, uma cidade, para que ele fosse trabalhar como sacerdote. E ele foi, e as pessoas lhe procuravam por todos os cantos,
para a cura, para afastar os obsessores, para tratar da saúde física. Na sua caminhada, quando ele se viajava para a cidade onde foi designado em Ares, ele já no caminho encontrou alguém que lhe pediu socorro. Era um salteador que vinha sendo procurado pela polícia, e ele, depressa na sua imaginação, a única coisa que ele tinha que fazer de bom e de belo era salvar a vida daquela criatura. E ele, como é que ele ia salvar a vida de um malfeitor que estava sendo procurado pela justiça? Ele disse: o único jeito que tem é contar uma história diferente. Ele chegou pedindo socorro e ele disse: meu filho, se senta aí do meu lado, diga às autoridades, aos soldados, quando chegar para te prender, que teu nome é Simeão e que você é meu empregado há muito tempo e é um grande amigo meu de confiança. Ele disse: padre, mas não é justo o senhor trocar o meu nome. Ele disse: pela tua felicidade é. E assim ele fez. E quando a polícia chegou, que deram voz de prisão, ele estava salvo, porque a pessoa que estava ali era um empregado dele de muito tempo, por nome de Simeão. E nós sabemos que a vida dele foi por aí afora. Lá na cidade, as pessoas lhe procuravam com problemas obsessivos, envolvidos por entidades espirituais, outros com doenças físicas, e foi passando o tempo todo, até que um belo dia, que é o tema do nosso estudo, um belo dia vem uma jovem, tão feliz que de longe ela já vinha rindo, aquele sorriso de gratidão a Deus, a moça jovem, cega, e com aquela felicidade que ela vinha, o Vianney também de início estava alegre, mas logo que encontrou com o sorriso da moça, ele se entristeceu, porque ele foi avisado espiritualmente que a moça não tinha cura. E quando a moça chega perto dele, com aquele sorriso de alegria, interrogou: por que o senhor se encontra assim? Aí ele disse: minha filha, se contente com a sua cegueira, porque a sua felicidade está em manter seus olhos fechados. Então nós sabemos que essa moça estava sendo submetida por ela mesma a uma prova, que era provar naquela existência que a felicidade dela estava nos olhos fechados. A cegueira dela era uma prova que ela estava passando. Mas, de repente, a bondade de Deus tocou no sentimento da jovem e concordou com um sentimento que estava sendo passado para ela, e ela de repente mudou de triste para alegre, tornou a voltar à alegria, disse: eu estou feliz em me manter assim, para passar e suportar essa prova que eu estou passando. Então nós notamos aqui que o nosso querido Vianney, nessa mensagem do Evangelho, que ela se estende até o item 20 do Evangelho, mostrando essa história, esse relato importante que aconteceu com a nossa irmã. Aí a gente fica perguntando: mas não seria justo que fosse curado? Muitas pessoas logo imaginam, porque todos que procuram as instituições religiosas com doenças, com cegueira, com deformidade do corpo físico, sempre estão procurando a solução, melhor solução, que seja a cura, consertar os aleijões, voltar a enxergar. Muitos problemas desses, as pessoas chegam na casa de oração procurando, mas a solução não é essa, porque dentro dos princípios espíritas,
nós encontramos a prova e a expiação. Quando nós estamos em prova, nós estamos provando a nossa capacidade de pôr em prática um desejo que a gente tem de vencer um problema do nosso passado. E quando nós estamos passando a expiação, nós estamos sofrendo a imposição de nossas reações do passado, dos deslizes, dos nossos distúrbios de conduta, desvio de conduta em existências passadas, que nós violamos o nosso livre-arbítrio, nós viemos para expiação. E essa expiação é uma imposição imposta por nós mesmos. Muitas vezes a pessoa pergunta, nós não estamos assim diante de uma determinação de Deus? Não. Deus mesmo assim nos dá a liberdade de escolher essa expiação e essa prova para a gente viver essa existência. E o nosso querido diz, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca-a e vê as almas que pode alcançar e com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Porque essa beleza é tão grande que nós enxergamos que é uma prova e a gente recebe ela com essa resignação. Na história do Espiritismo, nós encontramos o nosso companheiro São Vicente de Paula, que foi uma pessoa que viveu até os 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade ele começou a sentir de atrofia, de problema muito sério de saúde, que lhe deixou atrofiado, sem poder andar, e nem locomoveu em seus braços. Viveu 34 anos resignado, servindo a Deus, trabalhando com todo amor, com todo carinho, para essa finalidade. Aqui no nosso Brasil, nós tivemos o nosso grande amigo, Frei Fabiano de Cristo. Na encarnação passada, ele sofreu sérias consequências de atrofia também, mas sofreu com resignação. Nessa próxima existência, ele nasceu com problema sério nas pernas, da circulação do sangue, e se transformou-se em feridas incuráveis, mas ninguém conseguiu encontrar o nosso querido Frei Fabiano revoltado, triste ou depressivo. Alguém até acha que algum dia encontrou com ele tristonho, mas a tristeza dele não era em vista das dificuldades físicas que ele passava, era por não poder servir melhor, dar tudo aquilo que ele podia fazer. E nós encontramos também algumas belezas espirituais, por muitos agora, já do século passado, a nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, que também trabalhou, viveu, a irmã Dulce na Bahia. Nós estamos vendo agora o nosso irmão Divaldo sendo operado, passando por essa prova difícil, com a idade dele já com mais de 90 anos, mas alegre e sorridente. E agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tem bom ânimo. E se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, qual júbilo sentirias? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a perda. Confia no bom Deus que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas o teu turno, ora, ainda mais, pensa em tudo quanto acaba de te dizer.
antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos acheis reunidos a minhas bênçãos. Vianney, essa mensagem do Evangelho é do nosso querido Vianney, mostrando com muito amor, com muito carinho, e nós encontramos como exemplo toda essa beleza, para que a gente, quando não for curado de uma moléstia, não se revoltar. E a vitória de quando nós estamos comprometidos com a prova é a resignação. Se você estiver passando por essa prova revoltado, você não está cumprindo a prova em que se submeteu. Muita gente às vezes se mete a essa prova, mas se revolta e lastima até da bondade de Deus. Mas nós devemos tudo fazer. O nosso querido Chico muitas vezes foi advertido por Emmanuel. Chegava perto dele e falava com ele: Chico, paciência, Chico, paciência. Você agora tem que submeter a essa necessidade que é marcante em tua vida. Não renuncie. E ele marchava para a frente de cabeça erguida. No livro Liberta-te do Mal, nós encontramos o capítulo, na página 133 dessa obra, Causa Justa das Aflições. Para aqueles que gostam de estudar, esse capítulo mostra que a justiça dessas nossas aflições está nessas imposições e nessas provas. Porque quando nós entramos nesses dois pontos, nós estamos despertos para Deus. Já estamos despertos para Deus. Nós estamos acordando para a realidade da vida. Aí nós começamos a entender que há necessidade de se fazer essa reforma íntima, mudança de nossos conceitos. Essa moça, quando ela se conscientizou que os olhos dela em vida passada tinham sido motivo de escândalo, e se ela voltasse a ver, ia continuar sendo motivo de escândalo, ia derrotar a vida dela novamente, ela se resignou e aceitou com todo carinho e saiu dali sorrindo. Nós estamos felizes. Nós temos uma ligeira historinha, você me perdoe, não me recordo se é do nosso querido Humberto de Campos, que ele fala que uma senhora tinha um filho deficiente. E esse filho, já rapaz, ela orava, pedia a Deus, queria ver o filho feliz. E quando o filho já estava rapaz, a situação dele, cada dia que se passava, a enfermidade se tornava pior. Mas a espiritualidade via a mãe desse rapaz orar com tanto fervor que ajudaram a fazer a recuperação do rapaz. Aquela prisão dele era para ele se livrar do mal. Tudo foi feito para ele se livrar do mal. Quando ele começou a se libertar da enfermidade, ele começou a voltar para o vício. Muitas vezes a gente pede a recuperação sem saber que aquele momento que nós estamos passando está certo. A mãe não sabia. Quando ela viu que o filho começou a entrar no desequilíbrio moral dos vícios, ela voltou-se para a sua mesa de oração e disse: Pai, tenha misericórdia de mim, que eu não sei o que faço. Deixa meu filho permanecer como ele está, para evitar uma desgraça maior na sua vida. Então nós, às vezes, estamos passando por esses problemas que nós estamos passando hoje na sociedade, mas a gente não sabe a razão por que nós estamos passando. Mas para nós espíritas já, nesse capítulo, Causa Justa das Aflições do livro Liberta-te do Mal, nós estamos, com a graça de Deus, encontrando a meta, o caminho, as orientações
para essa nossa beleza espiritual. Nós estamos assim muito felizes para o enriquecimento. Aqueles que gostam de estudar, nós ainda temos no livro Céu e Inferno, capítulo 8, a mensagem do cego Joséfo Maitre, lá no capítulo 8, no final, no item 6 a 19 do livro Céu e Inferno. Aqueles que querem ver a situação da prova e da expiação, nós deixamos essa meta. Vamos trabalhar, meus irmãos, nesse instante, para essa justa causa que nós estamos passando no momento, que todos esses distúrbios que estão acontecendo na natureza têm motivo, têm razão, mesmo para aqueles que aparentemente não há motivo para passar por essa prova, mas estão, não existe injustiça divina. É a lei de Deus que se encontra em ação e nós devemos nos ajustar a ela com todo amor, com todo carinho. Que as bênçãos e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê força para manter acesa essa luz em nosso coração. Cultivar a liberdade sem medo. Cultivar a liberdade sem medo e com muito respeito. Muito obrigado, que a paz e o amor do Cristo envolva a todos, agora e sempre. Vamos agradecer a Deus por todas as nossas dores, agradecer por todos aqueles que vieram antes de nós, deixando o exemplo a ser seguido, deixando uma maneira de viver, uma conduta moral digna junto de Deus. Agradecemos por tudo, Pai, que temos, diante do que estamos vendo agora nesse momento, que possamos colocar nossos corações à disposição de nossos irmãos que vêm sofrendo, que todos possam ser tocados pelo amor de Jesus, a socorrer aqueles que estão necessitados. E assim, nós damos graças a Deus por essas palavras, por nossas vidas e por tudo que temos e aprendemos nesse dia a dia e por tudo aquilo que o Espiritismo nos transmite. E assim, damos graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus.